Amado filho, amada filha de Deus, seja bem-vindo a este momento sagrado da noite. Se você chegou até aqui, neste instante precioso entre o dia que se despede e a noite que se aproxima, saiba que não foi por acaso. O próprio Senhor conduziu seus passos até esta oração, assim como o orvalho da manhã é levado pelo vento suave até encontrar a terra seca que aguarda ser regada. Talvez você esteja aqui porque o sono tem fugido de seus olhos como pássaro assustado, ou porque sua mente gira como roda d'água, sem encontrar o repouso que tanto almeja. Talvez as preocupações do dia tenham criado raízes profundas em seu coração, impedindo que a paz floresça em seu interior. Não importa o que o trouxe aqui, o que importa é que o Pai Celestial viu sua necessidade e preparou este momento de encontro íntimo com Ele. Esta noite será diferente. Esta noite, permitiremos que a presença do Altíssimo desça como chuva serodia sobre a terra ressecada de nossa alma. Declaro sobre você, em nome de Jesus Cristo, cura profunda para sua mente inquieta, restauração para seu corpo cansado e libertação emocional de toda a ansiedade que tem perturbado suas noites. Como uma mãe que embala seu filho até que o sono chegue manso, assim o Senhor quer embalar seu coração nesta noite. Como um pastor que conduz suas ovelhas para águas tranquilas, assim Ele quer conduzir seus pensamentos para o vale do descanso. Convido você a escrever nos comentários: Senhor, eu creio em nome de Jesus, e compartilhe conosco seus pedidos de oração. Sua fé, por menor que pareça ser, é como grão de mostarda nas mãos do Todo-Poderoso, capaz de mover montanhas de insônia, de ansiedade, de desesperança. Compartilhe seu coração, pois esta é uma família espiritual que intercede uns pelos outros. Vamos à palavra sagrada, irmãos e irmãs. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Que promessa profunda para esta noite em que a insônia tenta roubar a paz da mente e a força do corpo. Este versículo nos lembra que o sono não é apenas uma necessidade fisiológica, mas um presente divino, dado pelo próprio Deus como demonstração de seu cuidado paternal. Muitas vezes, a insônia nasce de uma luta silenciosa dentro de nós, uma mente que não sabe desligar, um coração que não sabe descansar. Ficamos de pé na madrugada, tentando resolver com preocupação aquilo que só o Senhor pode resolver com sua providência. Carregamos o pão de dores, alimentando nossa alma com ansiedade, medo e inquietação, quando o que Deus deseja é nos nutrir com confiança e paz. O salmista nos mostra que, por mais que tentemos vigiar incessantemente nossa própria vida, há um limite humano que não podemos ultrapassar. E é nesse limite que a graça de Deus se manifesta com poder. Ele não exige vigílias intermináveis de preocupação. Pelo contrário, Ele mesmo vela por nós, para que possamos entregar o fardo e aceitar o descanso. Quando a insônia chega, muitas vezes acreditamos que se trata apenas de um distúrbio físico, mas este versículo nos ensina que há também uma dimensão espiritual. A luta pelo sono é, em muitos momentos, uma luta pela confiança. É como se Deus nos perguntasse: filho, filha, confias em mim o suficiente para dormir e deixar que eu continue trabalhando por ti enquanto descansas? O sono dos amados é mais do que fechar os olhos. É repousar em segurança emocional e espiritual. É deitar-se sabendo que o universo não depende do nosso controle, mas da soberania daquele que nunca dorme nem cochila. É permitir que, enquanto descansamos, Deus opere milagres silenciosos. Cure o corpo, restaure a mente, alinhe circunstâncias, abra portas que estavam trancadas. Assim, este versículo se torna bálsamo para quem sofre com insônia. Ele nos lembra que perder o sono em nome da preocupação é inútil, mas confiar no cuidado do Pai nos garante o descanso que precisamos. Não se trata de fraqueza em parar,
mas de fé em acreditar que Deus dá o sono como presente aos seus filhos amados. Pai amoroso, venho diante de Ti neste momento íntimo da noite, reconhecendo que tenho tentado viver como se meu esforço constante e minha preocupação incessante fossem os pilares que sustentam minha existência. Confesso que tenho levantado de madrugada e repousado tarde, exatamente como Tua palavra descreve no Salmo 127, vivendo uma vida de ansiedade que Tu chamas de inútil. Como um filho cansado de carregar fardos que não lhe pertencem, venho reconhecer que tenho tentado ser meu próprio provedor, meu próprio protetor, meu próprio solucionador de problemas. Tenho comido o pão de dores, temperando cada refeição com preocupação, cada momento de descanso com ansiedade sobre o que está por vir. Senhor Jesus, entrego a Ti esta compulsão por controle que tem roubado meu sono e minha paz. Esta necessidade doentia de revisar mentalmente cada detalhe do dia seguinte, de tentar antever cada problema possível e elaborar estratégias para situações que talvez nunca aconteçam. Reconheço que esta vigilância excessiva não vem de sabedoria, mas de falta de confiança em Teu amor paternal por mim. Entrego a Ti o medo de que, se eu parar de me preocupar, algo importante será negligenciado. O medo de que, se eu descansar verdadeiramente, perderei oportunidades ou deixarei passar questões urgentes. Confesso que tenho agido como se Tu precisasses da minha ansiedade para lembrar-te de cuidar de mim, como se Tua providência dependesse da minha vigilância constante. Perdoa-me, Pai, por ter questionado silenciosamente Tua capacidade de cuidar de mim enquanto durmo, por ter vivido como órfão emocional, esquecendo-me de que sou Teu amado, objeto do Teu cuidado especial. Tu prometeste dar aos Teus amados enquanto dormem, mas tenho recusado este presente divino, insistindo em permanecer acordado, tentando fazer o trabalho que só Tu podes fazer. Entrego a Ti esta mente que tem funcionado como computador com vírus, processando as mesmas preocupações em loops infinitos. Os pensamentos circulares que me fazem revistar os mesmos problemas centenas de vezes, como se a repetição mental pudesse gerar soluções que a confiança em Ti não consegue produzir. Quebra estes padrões mentais destrutivos, Senhor. Formata o disco rígido da minha mente com Tua paz. Confesso que tenho transformado meu leito em escritório de planejamento obsessivo, meu travesseiro em arquivo de preocupações. Em vez de ser lugar de descanso e renovação, minha cama se tornou o laboratório onde fabrico cenários catastróficos e rearço conversas que talvez nunca aconteçam. Restaura, Senhor, a santidade do meu descanso. Entrego a Ti também este corpo que tem respondido à ansiedade mental com tensão física. Músculos que se contraem sem necessidade, mandíbula que se aperta durante o sono, coração que acelera sem razão aparente. Tu formaste cada fibra muscular, cada terminação nervosa, cada batimento cardíaco. Toca com Tuas mãos curadoras este templo do Espírito Santo que se tornou morada da ansiedade. Reconheço, Pai, que tenho vivido em contradição com Tua natureza. Tu és o Deus que trabalha enquanto Teus filhos descansam, mas tenho tentado trabalhar enquanto Tu descansas. Tu és o Deus que vela sobre Israel, sem dormir nem cochilar, mas tenho tentado assumir Tua função de vigilante noturno, como se minha preocupação pudesse adicionar algo à Tua obra perfeita. Entrego-me completamente à Tua definição de amor paternal. Se Tu dizes que aos Teus amados dás enquanto dormem, então aceito ser amado desta forma. Aceito receber presentes divinos através do descanso, ao invés de tentar conquistá-los através do esforço. Aceito que Tua generosidade flui melhor quando minhas mãos estão abertas em receptividade do que quando estão fechadas em tensão de controle. Quebra em mim, Espírito Santo, toda raiz de orfandade espiritual que me faz agir como se não tivesse Pai Celestial cuidando de mim.
toda a memória de abandono que me faz crer que devo cuidar de mim mesmo porque ninguém mais o fará. Toda experiência de decepção que plantou sementes de desconfiança em relação ao teu cuidado paternal. Senhor Jesus, assim como disseste às ondas do mar da Galileia, cala-te, aquieta-te, fala estas palavras sobre o oceano tempestuoso dos meus pensamentos ansiosos. Que tua autoridade divina se manifeste sobre cada onda de preocupação que tem perturbado as águas do meu descanso. Que tua paz sobrenatural substitua a agitação natural da minha mente humana limitada. Pai Celestial, enquanto me preparo para este encontro íntimo contigo, na quietude da noite, meu coração se aquece ao reconhecer que tu estiveste comigo durante todo este dia que agora se despede. Não foste um Deus distante, observando de longe os movimentos da tua criatura. Foste o Deus Emanuel, o Deus conosco, presente em cada momento ordinário, transformando o comum em sagrado pela tua presença silenciosa, mas real. Estiveste na primeira gota de café que tocou meus lábios nesta manhã, transformando o simples ato de beber em comunhão contigo. Como o orvalho que desperta as flores adormecidas, tua presença despertou minha alma para um novo dia de possibilidades. Mesmo quando não percebi, tua mão estava guiando a minha para segurar a xícara. Teu amor estava temperando aquele líquido escuro com o sabor da tua bondade. Estiveste no canto dos pássaros que saudaram o amanhecer, cada nota musical sendo um versículo do hino de louvor que a criação entoa ao Criador. Quando meus ouvidos captaram aquele concerto natural, era tua voz sussurrando ao meu coração. Vê como cuido até mesmo dos pássaros do céu. Quanto mais cuidarei de ti, que és infinitamente mais valioso aos meus olhos. Reconheço que estiveste nas conversas que tive hoje, nas palavras trocadas com familiares, amigos, colegas. Quando alguém me sorriu, era a tua luz refletindo através de outro coração. Quando recebi uma palavra de encorajamento, eras tu falando através de lábios humanos. Quando consegui oferecer conforto a alguém necessitado, era teu amor fluindo através das minhas limitações. Estiveste no trabalho das minhas mãos, tornando sagrado o que poderia ser apenas labuta. Cada tarefa realizada, por mais simples que fosse, tornou-se oportunidade de colaborar contigo na ordem e beleza deste mundo. Quando organizei, limpei, construí, ensinei, curei, servir, estava participando da tua obra contínua de restauração e renovação. Até mesmo nos momentos de dificuldade hoje, tu estavas presente. Quando senti o peso da pressão, era tua mão fortalecendo meus ombros. Quando enfrentei decisões difíceis, era tua sabedoria iluminando minha mente. Quando me senti sozinho, era tua presença envolvendo-me como manto invisível, mas real. Senhor, ajuda-me a compreender que tua presença não depende de emoções extraordinárias ou experiências místicas. Tu te revelas no cotidiano, no ordinário, no simples. Como Moisés descobriu que tu estavas na sarça comum que se tornou extraordinária pelo fogo da tua presença. Posso descobrir-te em cada momento desta vida aparentemente comum. Estás no ritmo da minha respiração, mantendo a vida fluindo em meus pulmões. Estás no bater do meu coração, sustentando a circulação que leva vida a cada célula. Estás no funcionamento perfeito de órgãos que trabalham sem que eu precise comandá-los conscientemente. Meu corpo é templo do teu espírito, e tu habitas em mim de forma mais íntima do que eu habito em mim mesmo. Estás na calma que desce sobre a cidade quando a noite chega, no silêncio que se espalha como manta protetora sobre casas e ruas. Quando as luzes se acendem nas janelas, cada uma delas é como vela no altar da tua criação, lembrando-me que tu és a luz que nunca se apaga, a claridade que dissipa toda a escuridão da alma. Tu transformas este momento de preparação para o sono em algo sagrado.
Este quarto, que durante o dia serviu para tantas atividades corriqueiras, torna-se agora santuário, onde minha alma pode encontrar-se contigo sem distrações. A cama deixa de ser apenas móvel e torna-se altar onde posso entregar-me ao teu cuidado. O travesseiro torna-se lugar onde podem repousar não apenas minha cabeça, mas todos os pensamentos pesados que carreguei durante o dia. Reconheço, Pai, que a insônia que tenho enfrentado também tem sido oportunidade de descobrir-te de forma nova. Nas horas silenciosas da madrugada, quando o mundo dorme e eu permaneço acordado, tu estás ali comigo. Na solidão da vigília forçada, tu te tornas minha companhia mais real. Na quietude que poderia ser vazia, tu enches o espaço com tua presença consoladora. Senhor dos exércitos, enquanto meu coração se prepara para o descanso, ele transborda de gratidão pela multidão de bênçãos que derramaste sobre minha vida. Como o salmista, posso dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de todos os seus benefícios. Sou grato pelas bênçãos visíveis, aquelas que meus olhos podem contemplar e minha mente pode compreender. A casa que me abriga nesta noite, com suas paredes que me protegem do frio e da chuva, com seu teto que é como guarda-chuva gigante estendido sobre minha família. Cada tijolo, cada tábua, cada telha é lembrança da tua providência que me deu um lugar para chamar de lar. Sou grato pela comida que nutriu meu corpo hoje, pelo pão que fortaleceu minhas forças, pela água que saciou minha sede. Enquanto milhões no mundo se deitam com fome, tu garantiste que eu não conhecesse a necessidade. Cada grão de arroz foi presente teu. Cada gota d'água foi demonstração da tua generosidade. Gratidão pela família que me cerca, por aqueles que dividem comigo este lar e esta vida, pelos abraços recebidos, pelas palavras de amor trocadas, pelos sorrisos que aqueceram meu coração como lareira em dia frio. Cada relacionamento é dádiva preciosa que colocaste em minhas mãos, oportunidade de amar e ser amado, de servir e ser servido. Obrigado pela saúde que sustenta meu corpo, pelo funcionamento perfeito de sistemas complexos que trabalham em harmonia sem que eu precise comandá-los. Pela visão que me permitiu contemplar a beleza da tua criação hoje, pela audição que captou palavras de encorajamento e música que alegrou meu espírito, pelo tato que me conectou ao mundo através de carícias e abraços. Mas, Senhor, sou ainda mais grato pelas bênçãos invisíveis, aquelas que apenas os olhos da fé podem perceber, pela tua presença constante, que me acompanha como sombra fiel, nunca me abandonando nem de dia nem de noite. Pelo teu amor imensurável, que não depende do meu desempenho nem das minhas obras, mas flui como o rio caudaloso da tua própria natureza. Gratidão pela salvação que me ofereceste através do sacrifício de Jesus Cristo, pela cruz que se tornou ponte entre minha miséria e tua glória, pela ressurreição que garantiu que a morte não tem a palavra final sobre minha história. Cada dia que vivo é dia extra que a graça me concedeu, oportunidade adicional de conhecer-te melhor e servir-te com mais fidelidade. Ensina-me, Pai, a reconhecer os pequenos milagres que cercam minha vida diária. O milagre de que meu coração bateu mais de 100 vezes hoje sem que eu precisasse lembrá-lo de fazê-lo. O milagre de que meus pulmões processaram milhares de litros de ar, extraindo o oxigênio necessário para manter cada célula funcionando. O milagre de que minha mente conseguiu processar milhões de informações, coordenar movimentos complexos, criar pensamentos e emoções. Sou grato pelo milagre de que, apesar de viver em um planeta que gira a milhares de quilômetros por hora através do espaço, eu permaneço seguro sobre sua superfície. Pelo milagre de que o Sol mantém exatamente a distância certa da Terra, para que não congele nem seja incinerada.
pelo milagre de que a lua controla as marés e que as estações se sucedem com precisão matemática. Reconheço os pequenos milagres relacionais. O milagre de que alguém pensou em mim hoje e decidiu me enviar uma mensagem carinhosa. O milagre de que crianças sorriram em minha presença, de que um idoso compartilhou comigo um pouco de sua sabedoria, de que um necessitado me permitiu ajudá-lo e assim abençoou minha vida mais do que eu abençoei a sua. Pai, mesmo nos momentos de adversidade hoje, posso enxergar tua mão trabalhando. Quando enfrentei desafios, eles se tornaram oportunidade de crescer em fé e perseverança. Quando experimentei desapontamentos, eles abriram espaço em meu coração para confiar mais em ti do que em circunstâncias. Quando me senti fraco, descobri que tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Lembro-me das vitórias passadas, dos momentos quando parecia que não havia saída e tu abriste caminho no mar vermelho da minha impossibilidade. Das vezes quando estava cercado por inimigos e tu lutaste por mim, dando-me vitória sem que eu precisasse empunhar espada. Das ocasiões quando chorei lágrimas amargas e tu as transformaste em óleo de alegria, fazendo brotar jardim no deserto da minha alma. Cada cicatriz em minha história é memorial da tua fidelidade, lembrança de que tu me sustentaste quando pensei que cairia. Cada lágrima derramada foi recolhida em teu odre. Cada oração sussurrada foi ouvida por teus ouvidos atentos. Cada clamor noturno ecoou em teu coração paternal. Por isso, Senhor, mesmo quando a insônia insiste em visitar minhas noites, posso louvar-te. Mesmo quando o sono foge, como cervo assustado, meu coração pode cantar hinos de gratidão. Porque sei que até mesmo esta dificuldade está sendo usada por ti para me moldar à imagem de Cristo, para me ensinar dependência mais profunda, para me dar oportunidade de conhecer-te como o Deus que nunca dorme nem cochila para cuidar de mim. Senhor Jesus, enquanto busco inspiração para vencer a insônia que tem perturbado minhas noites, meu coração encontra consolo e força nas histórias daqueles que caminharam antes de mim e descobriram que tu és fiel em todas as circunstâncias, até mesmo nas mais desafiadoras. A história de José, sonhos e pesadelos transformados pela providência. Penso em José, filho de Jacó, jovem sonhador que recebeu visões proféticas durante seu sono, mas que também enfrentou as noites mais sombrias da alma humana. Quando foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo, quantas noites não deve ter passado em claro, staring at the ceiling of his prison, wondering if God had abandoned him. Na casa de Potifar, quando foi falsamente acusado e lançado na prisão, imagino as horas insones que José deve ter experimentado. A mente jovem tentando processar a injustiça, o coração lutando para não se amargurar, o espírito buscando entender os caminhos misteriosos de Deus. Mas em cada noite de vigília forçada, tu estavas tecendo um plano maior do que José poderia imaginar. Nas masmorras do Egito, quando interpretou sonhos para o copeiro e o padeiro, José descobriu que tu podes falar através dos sonhos, mas também através da falta de sono. Cada hora acordado era hora de comunhão mais profunda contigo, de preparação para o chamado que viria. Tu estavas forjando naquele jovem o caráter necessário para governar uma nação e salvar multidões da fome. Senhor, como José, posso descobrir que minhas noites insones não são desperdício, mas investimento. Cada hora que passo acordado em tua presença é oportunidade de conhecer-te melhor, de desenvolver intimidade contigo, que não seria possível em meio às distrações do dia. Tu podes usar minha insônia como ferramenta de transformação, moldando-me para propósitos que ainda não compreendo completamente. A jornada de Ruth. Descanso encontrado na fidelidade. Lembro-me também de Ruth, a moabita que escolheu seguir sua sogra Noemi para uma terra estranha.
Quantas noites ela deve ter passado inquieta, deixando para trás tudo o que conhecia, sua família, sua cultura, seus deuses, para abraçar o Deus de Israel. O medo do desconhecido deve ter roubado seu sono em muitas ocasiões. Quando chegou a Belém na época da colheita da cevada, trabalhando desde o amanhecer até o anoitecer nos campos de Boaz, seu corpo deve ter estado exausto. Mas será que sua mente conseguia descansar? Uma viúva jovem em terra estranha, sem recursos, dependendo da bondade de estranhos para sobreviver. Mas tu, Senhor, estavas escrevendo uma história de redenção através da fidelidade de Ruth. Cada noite de preocupação sobre o futuro era seguida por um dia onde tua providência se manifestava de forma nova. A proteção de Boaz, a generosidade dos trabalhadores, o favor que encontrou diante dos que poderiam tê-la rejeitado. E quando finalmente se deitou como esposa de Boaz, em sua nova casa, que paz deve ter inundado seu coração. O descanso que encontrou não era apenas físico, mas espiritual. O descanso de quem descobriu que o Deus de Israel recompensa aqueles que nele confiam. Tu transformaste sua insônia de ansiedade em vigilância de fé, sua preocupação em preparação para bênçãos inimagináveis. Senhor, como Ruth, posso escolher a fidelidade, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Posso usar minhas noites insones para reafirmar minha confiança em Ti, sabendo que estás preparando bênçãos que meus olhos ainda não viram. Davi, o pastor que aprendeu a descansar no Pastor Supremo. Davi conhecia bem as noites em claro. Quando ainda era jovem pastor, passava noites inteiras vigiando o rebanho, protegendo as ovelhas de leões e ursos. Aprendeu desde cedo que o descanso do rebanho dependia da vigilância do pastor. Mas mais importante ainda, descobriu que seu próprio descanso dependia de saber que o Pastor Supremo vigiava sobre ele. Quando foi ungido rei, mas ainda vivia como fugitivo, perseguido por Saul, quantas noites passou escondido em cavernas, ouvindo os ruídos da noite e se perguntando se eram passos de inimigos. Foi nessas noites de insônia forçada que nasceram muitos dos salmos mais belos, transformando vigília em adoração, medo em confiança. No Salmo 63, Davi escreve: De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Suas horas insones se tornaram horas de busca intensa por tua presença. Descobriu que quando o sono foge, tu permaneces disponível. Quando o corpo não encontra descanso, a alma pode encontrar refrigério em comunhão contigo. Mesmo quando pecou com Batseba e enfrentou as consequências devastadoras de suas escolhas, passando noites em jejum e oração pelo filho enfermo, Davi nos ensinou que até mesmo a disciplina pode ser expressão do amor paternal. Suas lágrimas noturnas regaram sementes de arrependimento que produziram frutos de restauração. Senhor, como Davi, posso transformar minhas horas insones em vigilância espiritual, em busca madrugadora da tua face. Posso usar os momentos quando o sono me foge para me achegar mais perto de ti, descobrindo que tua presença é melhor que qualquer descanso físico. Pedro, do medo noturno à coragem restaurada. Pedro também conheceu a insônia do medo e do remorso. Na noite em que negou Jesus 3 vezes após o galo cantar, será que conseguiu dormir? Imagino-o caminhando pelas ruas de Jerusalém, o eco de suas próprias palavras de negação martelando em sua mente. Não conheço esse homem. As 3 noites entre a crucificação e a ressurreição devem ter sido as mais longas da vida de Pedro. A culpa que corrói, a dor que perfura, a sensação de ter decepcionado o mestre que tanto amava. Cada vez que fechava os olhos, deve ter visto o olhar de Jesus quando seus olhos se encontraram no pátio do sumo sacerdote. Mas tu, Senhor Jesus, não permitiste que Pedro permanecesse na prisão da condenação própria. Na manhã da ressurreição, fizeste questão de mencionar especificamente o nome dele. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro foi especialmente lembrado,
não para ser punido, mas para ser restaurado. E naquela manhã, às margens do mar de Tiberíades, quando perguntaste 3 vezes a Pedro se ele te amava, uma pergunta para cada negação, estavas curando não apenas sua culpa, mas também sua insônia emocional. Estavas devolvendo a ele a paz que permite dormir tranquilo, sabendo-se perdoado e restaurado. Pedro se tornou o homem que pôde escrever, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aprendeu por experiência própria que tu és o Deus que transforma madrugadas de remorso em manhãs de restauração. Senhor, como Pedro, posso trazer a ti minhas falhas e fracassos, sabendo que teu amor é maior que minha capacidade de decepcionar-te. Posso encontrar descanso não na minha perfeição, mas no teu perdão perfeito. Todos esses homens e mulheres de fé me ensinam que a insônia pode ser transformada em oportunidade, que as noites em claro podem se tornar vigílias santas, que tu podes escrever histórias lindas, mesmo através de nossas horas mais inquietas. Como eles, posso descobrir que minha necessidade de descanso me conduz a uma dependência mais profunda daquele que é meu verdadeiro descanso. Pai misericordioso, neste momento sagrado da noite, meu coração se abre diante de ti, como flor que desabrocha ao primeiro raio de sol. Venho buscando não apenas o descanso físico que tem fugido de mim, mas a cura profunda que somente tuas mãos podem proporcionar. Como o paralítico que foi baixado através do telhado pelos seus amigos, sou baixado até tua presença pelas cordas da fé, clamando: Senhor, cura-me. Toca, Espírito Santo, as raízes profundas da minha ansiedade. Há em mim medos que se esconderam por tanto tempo que já se tornaram parte da paisagem da minha alma. Medos que sussurram nas horas silenciosas da madrugada, criando sombras onde deveria haver paz. O medo do futuro incerto, que se levanta como gigante diante de mim, fazendo-me esquecer que tu és o Senhor do amanhã. O medo de não ser suficiente, de falhar naquilo que me foi confiado, de decepcionar aqueles que amo. Senhor, minha mente tem funcionado como máquina que não consegue parar. Os pensamentos se multiplicam como ondas durante tempestade no mar, uma sobrepondo-se à outra, criando turbulência onde deveria haver calmaria. Pensamentos sobre tarefas inacabadas que se avolumam como pilha de papéis sobre mesa bagunçada. Preocupações sobre relacionamentos que precisam de cuidado, sobre decisões que aguardam definição, sobre recursos que parecem insuficientes para as demandas que se apresentam. Clamo a ti, Jesus, que aquietaste a tempestade no mar da Galileia. Cala-te, aquieta-te. Fala estas palavras poderosas sobre o mar agitado da minha mente, que tua voz ressoe acima do ruído dos meus pensamentos ansiosos, trazendo a paz que excede todo o entendimento, a tranquilidade que vem de saber que estou seguro em tuas mãos. Cura, ó Deus, as feridas emocionais que ainda sangram em minha alma, mesmo que tenham sido causadas há muito tempo. As cicatrizes que não cicatrizaram adequadamente, traumas que deixaram marcas profundas em minha capacidade de confiar, de descansar, de entregar-me completamente ao sono. Palavras duras que foram faladas sobre mim e criaram ecos dolorosos que ressoam nas horas silenciosas. Decepções que plantaram sementes de desconfiança em meu coração. Como o bálsamo de Gileade que cura toda ferida, derrama teu óleo de cura sobre cada área ferida da minha alma. Onde houve rejeição, planta aceitação. Onde houve traição, restaura a capacidade de confiar. Onde houve abandono, revela tua presença constante e fiel. Transforma cada cicatriz em memorial da tua fidelidade, cada lágrima derramada em orvalho que rega jardins de esperança renovada. Senhor Jesus, venho a ti também com a fadiga emocional que tem se acumulado como sedimento no fundo de um rio.
Há dias em que acordo já cansado, como se tivesse carregado pedras durante toda a noite. A exaustão não é apenas do corpo, mas da alma. O cansaço de carregar preocupações dos outros, de tentar ser forte, quando por dentro me sinto frágil como folha seca no vento do outono. Liberta-me, Espírito Santo, dos padrões de pensamento que se tornaram prisões para minha mente. Os círculos viciosos de preocupação que me fazem revisitar os mesmos problemas centenas de vezes, como um animal preso em jaula dando voltas sem sair do lugar. As expectativas irreais que coloco sobre mim mesmo, a necessidade compulsiva de controlar situações que estão muito além do meu alcance, a tendência de imaginar cenários catastróficos que raramente se materializam. Há em mim, Senhor, um perfeccionista ferido que não consegue descansar porque sempre há mais uma tarefa para completar, mais uma meta para alcançar, mais uma pessoa para agradar. Este perfeccionista sussurra mentiras em meus ouvidos. Se você dormir agora, algo importante ficará inacabado. Se você descansar, outros vão te julgar como preguiçoso. Se você parar de se preocupar, algo ruim certamente acontecerá. Quebra estas mentiras com a verdade do teu amor incondicional, Pai. Ajuda-me a compreender que meu valor não está no que faço, mas em quem sou para ti. Sou teu filho amado, tua filha preciosa, criado à tua imagem, remido pelo sangue de Jesus, habitado pelo Espírito Santo. Minha identidade não depende da minha performance, mas da tua graça imerecida. Clamo a ti por direção divina para a minha vida, especialmente nas áreas onde tenho me sentido perdido como viajante em deserto sem bússola. Há decisões importantes que preciso tomar, caminhos que preciso escolher, e a incerteza sobre qual direção seguir tem alimentado minha ansiedade e roubado meu sono. Como Samuel sussurrando na quietude do tabernáculo, fala, Senhor, que teu servo ouve. Que tua voz seja mais clara que o barulho das opiniões conflitantes ao meu redor. Que tua sabedoria brilhe como farol na névoa da confusão. Que teus caminhos se tornem óbvios para mim, não porque são fáceis, mas porque são marcados pela tua presença. Dá-me discernimento para distinguir entre a voz do medo e a voz da fé, entre a prudência sábia e a paralisia da ansiedade. Senhor, também clamo por proteção espiritual, pois reconheço que há uma batalha sendo travada no reino invisível, pela minha paz, pelo meu descanso, pela minha confiança em ti. O inimigo das nossas almas sabe que um filho de Deus descansado é perigoso para o reino das trevas. Por isso, ataca nossa capacidade de repousar em ti. Ergo ao meu redor a muralha de fogo da tua proteção, como fizeste ao redor de Jerusalém. Que nenhuma arma forjada contra meu descanso prospere. Que toda língua que se levantar contra minha paz seja refutada pela autoridade do nome de Jesus. Declare sobre minha mente, meu coração, meu corpo, minha casa, território ocupado pelo Rei dos Reis. Sob as asas do Altíssimo encontro meu abrigo, como pintinhos que se escondem sob as asas da galinha quando sentem perigo. Tuas asas são grandes o suficiente para cobrir não apenas meu corpo, mas também meus pensamentos ansiosos, minhas preocupações desordenadas, meus medos infantis que ressurgem na escuridão da noite. Fala sobre mim como falaste sobre Jó. Não puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo quanto tem? Que esta cerca de proteção seja especialmente forte durante as horas da madrugada, quando minha resistência está baixa e minha mente mais vulnerável aos ataques do desânimo e da desesperança. Que o vento suave do Espírito Santo sopre sobre minha mente como brisa fresca em dia de calor escaldante, trazendo refrigério para meus pensamentos aquecidos pela ansiedade. Que este vento divine leve embora as nuvens escuras da preocupação que têm obscurecido o céu da minha alma, permitindo que as estrelas da tua fidelidade brilhem novamente com clareza. Derrama sobre mim, Senhor, o óleo da alegria em lugar do luto,
o manto de louvor em lugar do espírito angustiado. Que meu coração aprenda novamente a cantar, mesmo na escuridão, como o rouxinol que entoa suas melodias mais belas durante a noite. Que minha alma dance ao som da música silenciosa da tua presença, encontrando ritmo de paz, mesmo quando as circunstâncias parecem descompassadas. Toca com tuas mãos de poder os neurotransmissores em meu cérebro que regulam o sono e o despertar. Tu que formaste cada sinapse, cada neurônio, cada conexão em minha mente, tens autoridade sobre o funcionamento químico do meu sistema nervoso. Equilibra naturalmente aquilo que está desequilibrado, acalma aquilo que está hiperativo, fortalece aquilo que está enfraquecido. Que tua paz desça sobre mim como chuva suave sobre terra sedenta, penetrando cada camada da minha personalidade. Paz para meu corpo tenso, que aprenda a relaxar completamente em tua presença. Paz para minha mente acelerada, que encontre descanso na certeza de que tu controlas todas as coisas. Paz para meu espírito inquieto, que se aquiete na confiança de que pertence eternamente a ti. Pai celestial, enquanto busco descanso para minha própria alma, meu coração se expande para além das fronteiras do meu quarto, da minha casa, das minhas preocupações pessoais. Como Jesus que, mesmo na agonia da cruz, intercedeu pelos que o crucificavam, quero usar este momento sagrado da noite para erguer diante de ti aqueles que também precisam do teu toque, do teu cuidado, da tua intervenção divina. Intercedo primeiro por minha família, esses corações que estão intimamente entrelaçados com o meu por laços de sangue, de amor, de história compartilhada. Neste momento, enquanto alguns dormem em paz e outros talvez também lutem contra a insônia em suas próprias camas, cubro a todos com o manto da tua proteção. Oro por meu cônjuge, companheiro da minha jornada, que divide comigo não apenas o leito, mas os sonhos, as lutas, as esperanças. Se ele também enfrenta noites inquietas, que encontre em ti o descanso que busca. Se carrega preocupações que não compartilha para não me sobrecarregar, que sinta tua presença como travesseiro macio, onde pode repousar seus pensamentos pesados. Fortalece nossa união, Senhor, para que sejamos um para o outro fonte de paz e não de ansiedade adicional. Oro pelos meus filhos, essas vidas preciosas que tu confiaste aos meus cuidados. Se são pequenos ainda, que durmam o sono profundo e reparador da inocência, protegidos por anjos que montam guarda ao redor de suas camas. Se já são adolescentes ou adultos, enfrentando suas próprias tempestades emocionais, que encontrem em ti o porto seguro que tanto necessitam. Que não herdem de mim padrões de ansiedade, mas aprendam desde cedo a lançar sobre ti todas as suas inquietações. Cubro com oração especial aquele filho que tem se mostrado mais rebelde, mais resistente aos teus caminhos. Tu que nunca desistes de nenhuma ovelha perdida, continua perseguindo seu coração com teu amor incansável. Que as sementes da fé plantadas em sua infância germinem no tempo certo, que as orações sussurradas sobre ele durante anos de vigília finalmente encontrem solo fértil em sua alma. Oro pelos meus pais, que me deram vida e cuidaram de mim quando eu era vulnerável e dependente. Se ainda vivem, que seus últimos anos sejam coroados com tua paz, que encontrem descanso, não apenas para o corpo envelhecido, mas para as memórias que às vezes os perturbam. Se já partiram para a eternidade, agradeço pela herança de fé que deixaram, pelas orações que fizeram por mim e que ainda ecoam diante do teu trono. Estendo minha intercessão para os irmãos na fé, essa família espiritual que se espalha por toda a terra. Oro pelos pastores e líderes que carregam o peso das ovelhas sobre os ombros, que muitas vezes sacrificam seu próprio descanso para cuidar dos necessitados. Que encontrem em ti renovação de forças, que não se esgotem no ministério, mas sejam constantemente reabastecidos pelo Espírito Santo.
Oro especialmente por aqueles irmãos que neste momento também enfrentam batalhas contra a insônia, a ansiedade, a depressão. Que sintam que não estão sozinhos em suas vigílias forçadas, que percebam que há uma rede de intercessores ao redor do mundo, orando uns pelos outros nas horas silenciosas da madrugada. Transforma nossa insônia coletiva em movimento de oração que abala os céus. Lembro-me diante de ti das viúvas em nossa congregação, mulheres que se deitam sozinhas após décadas dormindo ao lado de um companheiro. A cama vazia ao lado pode parecer oceano de solidão, mas que sintam tua presença preenchendo esse espaço. Sê tu o marido da viúva, o pai do órfão, o consolador dos que choram. Oro pelos enfermos que neste momento lutam contra dores que roubam o sono, contra tratamentos que causam insônia, contra medos sobre o futuro que perturbam o descanso. Que tua presença seja mais real para eles que a presença da doença. Que tua paz seja mais forte que a dor. Que tua esperança brilhe mais intensamente que as sombras da incerteza médica. Intercedo pelos desempregados que se deitam carregando o peso da responsabilidade financeira sem ter recursos para cumpri-la. A preocupação com o sustento da família pode ser fardo pesado demais para permitir descanso tranquilo. Abre portas de oportunidade, Senhor, mas mais importante ainda, abre o coração deles para confiar que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Oro por aqueles que trabalham durante a noite, médicos, enfermeiros, seguranças, motoristas, que sacrificam seu descanso natural para servir e proteger outros. Dá-lhes força sobrenatural, alertamento divino, proteção especial, enquanto cumprem seus deveres nas horas em que a maioria descansa. Meu coração se volta para os lares destruídos, os casamentos em crise, os filhos que se deitam ouvindo discussões dos pais vindas do quarto ao lado. Que tua paz invada essas casas divididas, que teu amor restaure relacionamentos quebrados, que tua sabedoria guie conversas de reconciliação. Oro pelas crianças órfãs e abandonadas, que se deitam em instituições ou lares adotivos sem a segurança de braços paternos ou maternos para abraçá-las. Que sintam teus braços eternos por baixo, que sonhem com teu amor paternal, que acordem com esperança renovada de que há futuro bom preparado para elas. Intercedo por nossa nação e por todas as nações da terra, pelos governantes que carregam o peso de decisões que afetam milhões de pessoas. Que suas noites sejam visitadas por tua sabedoria, que busquem tua orientação para liderar com justiça e misericórdia. Que as nações aprendam os caminhos da paz, que as guerras cessem, que os refugiados encontrem lar e descanso. Oro por aqueles que estão sendo perseguidos por causa da fé, que se escondem em porões e cavernas, que não podem dormir tranquilos, porque a qualquer momento podem ser descobertos. Fortalece sua coragem, multiplica sua fé, protege-os com tua mão poderosa. Que seus perseguidores sejam tocados pelo Espírito Santo e se tornem defensores da fé que antes atacavam. Senhor, oro também por aqueles que parecem ter sono tranquilo, mas cujas almas estão inquietas porque ainda não te conhecem. Que durante seus sonhos tu plantes sementes de fome espiritual, que acordem com sede de conhecer a verdade, que alguém atravesse seus caminhos com a mensagem do Evangelho no momento certo, por todos aqueles que choram nesta noite, pelos que perderam entes queridos, pelos que receberam diagnósticos difíceis, pelos que viram sonhos desmoronar como castelos de areia. Que suas lágrimas sejam sementes de uma colheita de alegria que ainda está por vir. Que a noite de choro seja seguida pela manhã de regozijo. Uso este momento de vigília como oportunidade de ser o watchman nos muros de Jerusalém, guardião espiritual que não dorme até que tu estabeleças tua paz sobre a terra.
Que nossa insônia coletiva se torne intercessão poderosa que move montanhas, que abre céus, que traz o reino de Deus com mais força sobre esta terra necessitada. Pai Santo, enquanto me preparo para entregar este dia aos teus cuidados e abraçar o descanso que tu tens preparado para mim, sinto o Espírito Santo me chamando a um compromisso renovado com os valores do teu reino. Não quero que esta oração seja apenas um momento de busca desesperada por alívio da insônia, mas uma oportunidade de realinhamento profundo com teus propósitos eternos para a minha vida. Reconheço, Senhor, que há conexões profundas entre minha saúde espiritual e minha capacidade de descansar verdadeiramente. Quando minha vida está desalinhada com tua vontade, quando há áreas de desobediência ou negligência espiritual, meu sono se torna inquieto porque meu espírito está inquieto. A paz que supera todo entendimento não é apenas sentimento, mas fruto de uma vida que anda em harmonia contigo. Comprometo-me, portanto, a cultivar diariamente os frutos do Espírito que o apóstolo Paulo descreveu como evidências de uma vida transformada. Que o amor seja não apenas emoção que sinto, mas ação que pratico. Amor pelos fáceis de amar e pelos difíceis de suportar, amor pelo próximo conhecido e pelo estranho necessitado, amor incondicional que reflete o teu próprio amor por mim. Que a alegria seja minha companheira constante, não dependente de circunstâncias favoráveis, mas enraizada na certeza de quem tu és e do que fizeste por mim. Alegria que canta mesmo na madrugada, que sorri mesmo através das lágrimas, que encontra motivos para celebrar mesmo nos vales mais sombrios. Esta alegria do Senhor será minha força, meu antídoto contra a ansiedade que rouba o sono. Comprometo-me com a paz, não apenas a buscar para mim mesmo, mas a ser instrumento dela nos relacionamentos onde tenho influência. Paz que perdoa rapidamente, que não guarda rancor, que prefere a reconciliação à razão, que escolhe a unidade acima da necessidade de estar certo. Quando sou pacificador, torno-me filho de Deus de forma mais plena, e filhos em paz com o Pai dormem tranquilos. Que a paciência se desenvolva em mim como árvore que cresce lentamente, mas produz frutos duradouros. Paciência comigo mesmo quando o crescimento parece lento. Paciência com outros quando não correspondem às minhas expectativas. Paciência com teus tempos que raramente coincidem com meus cronogramas. A ansiedade nasce da pressa. A paciência gera descanso. A benignidade será minha linguagem diária. Palavras suaves que acalmam ao invés de palavras ásperas que irritam. Gestos de bondade que curam ao invés de atitudes que ferem. Quando meu coração está cheio de benignidade para com outros, não há espaço para a amarguração que contamina os pensamentos noturnos. Bondade ativa, que não apenas evita fazer o mal, mas busca ativamente oportunidades de fazer o bem. Bondade que vê necessidades e age, que percebe dores e oferece consolo, que identifica oportunidades de abençoar e não as desperdiça. Um coração ocupado com bondade é coração que dorme em paz. Fidelidade será minha marca registrada, confiável como o sol que nasce toda manhã, estável como montanhas que não se movem, constante como marés que obedecem aos ciclos estabelecidos. Fidelidade nos pequenos deveres diários, nos compromissos assumidos, nas promessas feitas. Quando sou fiel, posso descansar sabendo que tenho feito minha parte. Mansidão, não como fraqueza, mas como força sob controle. Como Jesus, que, sendo poderoso, escolheu a humildade, quero aprender a exercer poder com gentileza, a liderar servindo, a vencer através da rendição. Corações mansos não precisam provar nada a ninguém, e por isso podem relaxar na confiança de que Deus luta suas batalhas. Domínio próprio será disciplina diária, controle sobre apetites que podem se tornar excessivos, sobre palavras que podem causar dano, sobre pensamentos que podem levar a caminhos destrutivos.
Quando governo bem minha vida interior, ela se torna ambiente propício para o descanso, jardim ordenado onde a paz pode florescer. Senhor, comprometo-me também com o cultivo diário da intimidade contigo, através da oração, da leitura da palavra e da adoração. Que cada manhã comece com busca da tua face, antes que as preocupações do dia tenham chance de roubar minha atenção. Que cada noite termine em tua presença, entregando-te os fardos acumulados durante as horas ativas. Farei da tua palavra alimento diário para minha alma, não apenas leitura religiosa, mas busca faminta por revelação fresca do teu coração. Que cada versículo meditado seja semente plantada no solo do meu espírito, produzindo frutos de sabedoria, discernimento e fé que me sustentarão nos momentos de turbulência. A adoração será meu estilo de vida, não apenas atividade de domingo, mas atitude constante de reconhecimento da tua grandeza. A adoração que transforma trabalho em serviço sagrado, que encontra a tua presença nos momentos mais ordinários, que enxerga a tua glória até mesmo nas dificuldades que me moldam à imagem de Cristo. Comprometo-me com a integridade em todas as áreas da vida, que não haja contradição entre o que professo publicamente e o que vivo privadamente, entre o que oro na igreja e o que pratico em casa, entre a fé que declaro e as escolhas que faço quando ninguém está observando. Corações íntegros descansam tranquilos, porque não há segredos escondidos que causam ansiedade. Quero crescer em obediência prática, não apenas conhecimento teórico das tuas verdades. Que cada dia traga oportunidades de colocar em prática aquilo que aprendo em tua presença. Obediência prompta que não questiona nem adia, mas responde com alegria aos teus direcionamentos. A desobediência gera inquietação. A obediência produz paz. Peço-te que me ajudes a desenvolver uma fé viva e ativa, que se manifesta em ações concretas de amor ao próximo, de justiça social, de cuidado com os necessitados. Fé que não se limita às quatro paredes da igreja, mas se espalha pelas ruas da vida cotidiana, transformando cada encontro em oportunidade de representar-te bem. Que minha comunhão contigo se torne tão natural quanto respirar, conversas constantes ao longo do dia, reconhecimento da tua presença em cada situação. Consulta a tua sabedoria antes de tomar decisões importantes. Quando vivo em comunhão contínua contigo, não há necessidade de ansiedade, porque sei que não estou enfrentando nada sozinho. Senhor, use até mesmo minha luta contra a insônia como ferramenta de crescimento espiritual. Que as horas acordado se tornem escola de dependência, onde aprendo a confiar mais profundamente em ti. Que a vulnerabilidade da fadiga me ensine humildade, que a necessidade de descanso me lembre de que sou humano e limitado, criado para viver em dependência do Criador. Prometo usar as madrugadas insones não para alimentar preocupações, mas para interceder por outros, para meditar em tua bondade, para cultivar gratidão pelas bênçãos que às vezes passo despercebido durante o dia corrido. Que minha insônia se torne ministério de oração, vigília espiritual, que contribui para o avançar do teu reino. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, enquanto esta oração se aproxima do seu final terreno, mas se perpetua no reino eterno, onde tu habitas, meu coração transborda de fé expectante. Sei que não são apenas palavras que foram pronunciadas nesta noite, mas decretos proféticos que ecoam nos átrios celestiais, orações que se misturam com o incenso dos santos diante do teu trono. Declaro com a autoridade que me foi dada como filho adotado na família real dos céus, selado com o Espírito Santo da promessa: nenhum mal me sucederá. Esta não é presunção humana, mas confiança baseada em tua palavra imutável. O mal pode tentar se aproximar, as trevas podem conspirar ao meu redor, mas tu és escudo ao redor de mim, minha glória e o que exalta minha cabeça.
Nenhum mal me sucederá, porque estou escondido no esconderijo do Altíssimo, habitando à sombra do Onipotente. Declaro que minha habitação é em ti, e quem habita em Deus está protegido por muralhas mais fortes que qualquer fortaleza humana. As setas que voam de dia não me atingirão. O terror noturno não me espantará, porque tua verdade é pavês e escudo. Sobre esta cama onde me deitarei em alguns momentos, invoco a presença dos anjos guardiões que receberam ordem expressa de te servir, guardando-me em todos os meus caminhos. Que estes servos celestiais montem guarda ao redor do meu leito, criando perímetro sagrado onde apenas tua paz pode entrar. Que suas asas estendidas sejam dossel protetor sobre meu sono, suas vozes entoando cânticos silenciosos que embalam meu descanso. Declaro que o sono que vem sobre mim não será apenas repouso biológico, mas visitação divina, como Jacó que sonhou com a escada que ligava terra e céu. Que meus sonhos sejam ponte entre o natural e o sobrenatural. Que tu fales comigo através de visões da noite, que plantes em meu subconsciente sementes de revelação que germinarão em sabedoria durante as horas despertas. Repreendo, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de insônia, de ansiedade, de terror noturno que tem tentado estabelecer território em minha mente. Declaro que este território foi comprado pelo sangue do Cordeiro e está sob nova administração. Ordeno que toda força maligna que tem interferido com meu descanso se retire imediatamente e não retorne mais, levando consigo toda a ansiedade, toda a preocupação excessiva, todo o padrão de pensamento destrutivo. Que o sangue de Jesus Cristo seja aplicado sobre as portas da minha mente, assim como foi aplicado sobre as portas das casas israelitas na noite da Páscoa no Egito. Onde este sangue é aplicado, o destruidor não pode entrar. Meus pensamentos estão protegidos, meus sonhos estão guardados, meu subconsciente está coberto pela obra expiatória do Calvário. Falo profeticamente sobre meu corpo físico, músculos. Relaxem-se completamente na paz do Senhor. Sistema nervoso, encontre equilíbrio perfeito sob o toque das mãos do grande médico. Neurotransmissores, funcionem em harmonia divina, produzindo os químicos naturais que induzem sono reparador. Coração, diminua seu ritmo para o compasso da confiança. Respiração, torne-se profunda e regular como ondas suaves que beijam a praia em dia calmo. Declaro restauração completa para meu ciclo de sono. Que meu corpo redescubra o ritmo natural que tu estabeleceste desde a criação. Tempo de vigília e tempo de descanso, tempo de atividade e tempo de renovação. Que meu relógio biológico interno seja recalibrado pela sabedoria do Criador que estabeleceu os tempos e as estações. Abençoo minha mente com a paz de Cristo que excede todo entendimento. Que esta paz monte guarda sobre meus pensamentos e sentimentos, filtrando tudo que tenta entrar e permitindo apenas aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Que minha imaginação seja santificada, produzindo imagens de esperança, ao invés de cenários de medo. Derrama, Espírito Santo, teu óleo de alegria sobre minha alma, removendo o manto de tristeza que às vezes me envolve nas horas silenciosas da noite. Que acordo seja não apenas despertar físico, mas ressurreição diária, morte para preocupações do ontem, nascimento para possibilidades do hoje. Profetizo sobre meu lar. Esta casa é casa de paz, santuário onde o Deus da paz habita e governa. Cada cômodo é território consagrado, cada porta é entrada apenas para bênçãos, cada janela é abertura para a luz divina. Que a atmosfera espiritual desta casa seja carregada de tranquilidade, que todos que aqui habitam respirem ar de serenidade. Sobre minha família, declaro descanso coletivo. Que cada membro desta casa encontre em seu leito lugar de renovação e cura. Que sonhemos sonhos de Deus, que acordemos com visão renovada do seu amor por nós. Que nossa mesa do café da manhã
seja lugar de comunhão alegre, onde compartilhamos não apenas alimento físico, mas nutrição espiritual uns aos outros. Estendo esta bênção para além das fronteiras da minha casa. Sobre meu bairro, declaro diminuição da criminalidade noturna, que as ruas sejam patrulhadas pelos anjos da guarda. Sobre minha cidade, que haja movimento de paz que transforma comunidades violentas em lugares de segurança. Sobre minha nação, que os líderes tenham sonhos divinos que os guiem em decisões sábias. Profetizo para todos aqueles que ouvirem esta oração. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. As batalhas que vocês têm travado contra insônia, ansiedade, depressão, desespero, estas batalhas estão chegando ao fim. A vitória já foi conquistada no Calvário. Agora estamos apenas tomando posse da herança que nos pertence por direito legal espiritual. Que esta noite marque uma virada na vida de cada pessoa que busca descanso verdadeiro. Que seja divisor de águas entre noites de luta e noites de paz, entre vigílias de ansiedade e sono reparador. Declaro que antigas coisas estão passando, e eis que se fazem novas todas as coisas, incluindo nossos padrões de sono e descanso. Senhor Jesus, assim como ressuscitaste ao terceiro dia, trazendo vida onde havia morte, esperança onde havia desespero, alegria onde havia luto, ressuscita em nós a capacidade de descansar verdadeiramente. Que cada manhã seja pequena ressurreição, cada despertar seja renovação da aliança de amor entre nossos corações e o teu. Pelo poder do teu nome, Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue que derramaste no madeiro, pela autoridade da ressurreição que quebrou o poder da morte e do inferno, selo estas palavras, não como mero desejo humano, mas como decreto profético que se cumprirá na vida de todos que creem. Que durma em paz e acorde em alegria. Que minha última oração consciente seja de gratidão e meu primeiro pensamento ao despertar seja de louvor. Que meus sonhos sejam visitações do céu e meu despertar seja celebração de novo dia, de oportunidades para glorificar-te. E agora, enquanto me preparo para fechar meus olhos e entregar este corpo cansado aos teus cuidados, sinto uma tranquilidade sobrenatural descendo sobre mim como manta tecida pelos anjos. É a paz que prometeste àqueles que em ti confiam, a quietude que vem de saber que estou seguro nas palmas das tuas mãos. Minha respiração já se torna mais profunda, mais serena, seguindo o ritmo da confiança que cresce em meu peito. Cada expiração é entrega de preocupações. Cada inspiração é inalação da tua presença. Meu coração diminui seu compasso apressado e encontra o ritmo da eternidade, onde não há pressa nem ansiedade, apenas o fluir suave do amor divino. Sinto meus músculos relaxando um por um, começando pela testa que se desfranze das preocupações do dia, passando pelos ombros que soltam o peso que não lhes pertencia carregar, descendo para os braços que se rendem completamente ao descanso, chegando até os pés que podem finalmente parar de correr atrás de soluções que só tu podes dar. Este travesseiro sob minha cabeça torna-se altar onde deponho todos os pensamentos que me perturbaram, e esta cama transforma-se em lugar santo, onde posso experimentar um vislumbre do descanso eterno que aguarda os filhos de Deus. O lençol que me cobre é símbolo do manto de justiça com que me cobriste, da proteção que nunca falta àqueles que são teus. Declaro uma última vez, antes que o sono chegue: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esta palavra será a ponte entre a vigília e o sono, a última verdade que minha mente consciente abraçará antes de entregar-se ao descanso reparador. Que os anjos cantem sobre mim canções de ninar celestiais, que o Espírito Santo seja minha companhia na jornada através dos sonhos. Que Jesus seja meu pastor mesmo nos vales da inconsciência, guiando-me por águas tranquilas do sono profundo e restaurador.
Selos esta oração com o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, meu Salvador, meu Senhor, meu Príncipe da Paz. Em seu nome oro, em sua autoridade declaro, em seu poder descanso. Amém e amém. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que durmais no Shalom de Deus e acordeis renovados para um novo dia de milagres e bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.